Nós vamos prosseguir agora com a nossa palestra, onde nós temos a alegria de ter conosco nossa companheira Eugênia Pires, que é membro do Fraternity Spirit Society, e vai estar falando para nós sobre a família universal. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva, e é um tema bem propício, porque nós vamos estar tratando da família universal. Mas o que é a família universal? E por que eu estou inserido nesse processo de amor? Primeiro, a família é de ordem divina, faz parte desse contexto das leis naturais. E então, como que ocorre a família universal? Devido não, eu vou me familiarizando. Não tem problema. Eu posso. Se for, eu estou sem óculos, mas você não está no meu estágio, se você puder, eu agradeço. Família universal. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vejam só, é sempre muito gratificante chegar no ambiente de estudo, porque no estudo um complementa ao outro. Tratou-se das guerras e nós vamos tratar agora da família, do valor da família. Por que a família é universal ou vai se tornar a família universal? Jesus, certa vez, nos disse que nós seríamos um só rebanho, guiado por um só pastor, né? E os Espíritos nos diz que um dia todos nós vamos ser irmãos, dar as mãos. Ou seja, nós terminamos de estudar essa questão das guerras. Por que que existe? Porque existe isso, nós somos ainda pessoas belicosas, né? Nós não somos esse ser ainda espiritualizado, que tem essa condição de fazer esses discernimentos. A família é de ordem divina porque é aqui que Deus nos prepara para o amor, né? Eu não tenho como compreender esse amor sem compreender todo o mecanismo das leis de Deus, das leis naturais, do amor que rege o universo. Eu coloquei ali aquela gravura porque nós estamos no Natal e, por incrível que pareça, Jesus também precisou de uma família. Espírito puro, mas se fez presente, não que ele, vamos dizer, ele poderia ter mandado outros, mas ele veio nos ensinar o verdadeiro exemplo do amor. Ele reencarnou numa família simples, né? Ele mostrou o tempo todo a simplicidade e a importância do lar, né? E os Espíritos, nesse texto, eles nos diz, segundo o Evangelho, que no espaço os Espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pelas afeições. Quer dizer, a nossa família não é só a família consanguínea, né? Vai além. Nós temos os nossos afetos, a nossa família espiritual e assim sucessivamente. Como espírito inserido nas leis de Deus,
que é muito interessante. São 10 as leis morais, são 10 os mandamentos ditados por Moisés, né? Bem bonitinho, para nos esclarecer que uma lei rege o universo, a lei de amor. E que nós estamos inseridos nesse contexto de leis que vai ser desenvolvido em nós ao longo da nossa trajetória espiritual, ao longo do nosso percurso, né, das nossas dificuldades e dos nossos acertos. E nós nos buscamos, criamos esses vínculos de afinidade, para que no futuro próximo, que nós não sabemos ainda, a gente realmente tenha condição de dizer que nós estamos dentro deste contexto que Jesus nos apresentou, de um só irmão, né? Dessa família que vai realmente se amar. Amando, eu não vou ter condição de fazer guerra. Eu não tenho mais isso em mim. Que necessidade eu vou ter de matar o meu irmão, de tirar a vida do meu irmão, né? Que necessidade eu vou ter de querer ter mais instrução e o meu irmão permanecer na ignorância? Apenas 2 itens nos fazem isso e foi muito discutido aqui nessa noite: o orgulho e o egoísmo. Quando tudo isso for banido da terra, nos diz os Espíritos benfeitores, essas mazelas desaparecerão. Porque o Espírito que aqui vai viver não vai ter mais necessidade disso, né? É por isso que Jesus, sabiamente, como pedagogo de todas as almas enfermas que vivem aqui no nosso planeta Terra, nos diz amorosamente que nós somos deuses, que nós podemos fazer tudo o que Ele faz e muito mais, e assim sucessivamente, nos apresentando essas qualidades de valores, esses valores espirituais que são inerentes a todo filho de Deus. Nós estamos aqui, como ela falou ali, das guerras mentais, que é o que mais acontece no meio de nós, e às vezes a gente não se dá conta que eu estou gerando dentro da lei de afinidade, esses conflitos por falta de amor. Então, diante de tudo isso, a família é divina sim, porque quis Deus nos ensinar através do mecanismo, através do aconchego, através do lar, dos pequenos grupos, as verdadeiras lições de amor. E enquanto eu estava estudando, eu pensei, meu Deus, tudo na harmonia é perfeito. Por quê? Se eu não consigo, às vezes, compreender o meu irmão na minha casa, na minha família consanguínea, como que eu vou amar aquele que eu nunca vi? Vejam, pensando nesse contexto, como o nosso conceito de amor é restrito. E não é isso que Jesus veio nos ensinar, e não é isso que as leis de Deus nos apresentam. Agora, a humanidade tem consciência disso? Não, ainda não tem. Mas vejam só, isso é tão verdade que os sociólogos, os estudiosos, têm essa consciência da importância do lar, né? Da estruturação do lar, porque é lá que o espírito recebe as bases, para ele sair dali, construir e sair disseminando o aprendizado dele e aprendendo a amar. Claro, nos diz o Espírito Camilo que, exceto aqueles casos patológicos que existem em família, é muito difícil que não exista ali o desenvolvimento do amor, né? A gente vê casos que falam, mas como? Olha o que a mãe fez.
Mas esse espírito não vai permanecer toda a vida nesse estado. Já imaginaram se não tivesse a lei de reencarnação, as leis para que eu estivesse indo e voltando e me auto-aprimorando? Seria muito. Como que eu iria compreender isso que Jesus veio nos ensinar? Que nós somos um dia, que nós seremos um só rebanho. Quer dizer, todo espírito que vive neste planeta terá condição, consciência do amor de Deus. Porque é inerente a nós. Está gravado aqui. O que precisa é ser desenvolvido. E o desenvolvimento não se dá em uma reencarnação. Quantas reencarnações nós passamos trazendo conosco os mesmos vícios mentais? É muito difícil esse despertar, porque eu busco a felicidade lá fora. E a felicidade não está lá fora. A felicidade não está no marido, nem no namorado, nem no filho. A felicidade está em mim. E só eu vou ter condição de descobrir. E eu só vou descobrir quando eu tiver consciência da lei de amor, da lei de justiça, de caridade, progresso e sucessivamente, que são esse conjunto de leis que nos permite caminhar em busca da nossa evolução, ou seja, fazer essa trajetória evolutiva, né? É muito interessante porque nos convida a pensar como que eu vou participar dessa família universal. O que é a família universal, né? Então, é através da engrenagem familiar que cada filho de Deus, matriculado no educandário do renascimento, vai se preparando para conviver, conhecer e respeitar a humanidade. Não tem como. Você quer saber por quê? Hoje eu sou filha, eu posso ser esposa, eu posso ser marido, eu posso ser avó e assim sucessivamente. Quais são os níveis de amor, de aprendizado de amor? Vamos tirar aqui os casos patológicos, né? Daqueles espíritos que reencarnam ali para se ressarcir mesmo de coisa séria e não conseguem. Até que ele leve alguns anos, alguns séculos para voltar. Então, é nesse ir e voltar, é nesse contexto. Mas Deus é tão maravilhoso que, me conhecendo, sabendo das minhas limitações, Ele não manda eu amar todo mundo. Ele nos dá um grupo pequeno e põe ali para a gente estagiar. E eu só vou sair dali do meu curso quando eu estiver pronta. Se eu não estiver pronta, eu vou voltar tantas vezes seja possível, nas mais diferentes formas. E assim nós vamos aprendendo a degradação do amor, em níveis diferentes de amar os nossos familiares, né? Veja que o amor de mãe, para quem é mãe sabe, que é muito diferente do amor de irmão. O irmão briga com o outro, mas se ele vê alguém fazer alguma coisa, não, ele vai lá, porque nós somos belicosos ainda, eu brigo com o outro porque brigou com meu irmão. Não é a nossa realidade ainda? Imagina. Então, a mãe, o amor de mãe já é um amor mais transcendental. Ela discute, fala, mas ela ama, ela está ali para corrigir. Sempre a gente tem que tirar os casos que realmente são mais difíceis, mas isso é o geral, porque é a proposta de amor que Deus nos apresenta. Até que um dia eu chegue nesse estágio que Jesus nos disse, de um só rebanho, aonde eu vou olhar para cada um, nós vamos nos olhar com a mesma intensidade de amor, e eu não vou ver essa diferença, né? Ah, mas como é que vai ser então? Isso não vai dar confusão? Não,
Não, porque o espírito já saiu dessa fase da confusão. Ele não vai mais necessitar. Não se faz mais necessário. Nós estamos em outro nível de compreensão da Terra. Por isso que não vai mais existir guerras. Não se faz necessário, né? Eu não sou mais um espírito belicoso. Eu vou estar preso à minha evolução intelectual, à minha evolução espiritual, né? Porque uma coisa puxa a outra. E é tão sério que eu estava lendo um trecho em que Karl Marx e Frederico Engels, eles colocam a família como o primeiro agrupamento histórico no contexto da humanidade. Por quê? O espírito vem ao longo dos anos, ao longo da sua trajetória aqui no planeta, desenvolvendo isso, né? Se a gente olhar, os primeiros clãs se formaram por volta de 3.000 anos antes de Cristo, no Egito Antigo. Aí a gente vai olhar mais atrás o contexto do homem da caverna, como é que ele se comportava. E ele vem saindo desses estágios, e olha como nós já somos bonitinhos hoje, não é? Fisicamente também, biologicamente, as leis vão evoluindo, o corpo vai evoluindo, o espírito vai evoluindo, e assim sucessivamente, até eu ir chegando nesses estágios que Jesus nos apresenta, quando veio nos apresentar a verdadeira lei, a lei de amor, que nós somos deuses, que nós vamos poder fazer tudo o que ele faz e muito mais, que nós seremos irmãos entre si. A gente fala muito do amor, mas nós não temos conhecimento ainda do que é realmente o amor. Às vezes, nós não temos nem consciência do que é a família. Por que se faz necessário? Será por que Deus escolheu o pai e a mãe? Não é? Será por que ele uniu o amor de marido e mulher diferente do amor de mãe para filho e vice-versa? Olha a beleza das leis de Deus, olha a beleza de Deus nos ensinando a amar nos mais diversos níveis para poder compreender o nosso irmão que está lá na rua, que talvez aí a gente pensa assim, poxa vida, eu me revolto com o coitado, o espírito delinquente que põe uma bomba em si e mata. Mas aquele espírito delinquente, ele está obedecendo, ele veio ali com a tarefa de evoluir. Ele conseguiu? Não, ele estacionou. Mas ele teve uma mãe, ele tem uma mãe, ele tem uma família. Alguém proporcionou a ele essa oportunidade de estar aqui. Fez certo? Não. Mas nós vamos condenar? Também não. Em hipótese alguma. Porque não é essa a nossa proposta de nos educarmos para um dia vivenciar essa família que Jesus nos ensinou, que Jesus nos veio apresentar, que é o amor ao próximo. Porque quando o fariseu pergunta para ele, todo cheio de maledicência, sobre a lei, e ele, Jesus, por ser um espírito muito sábio, ele sempre respondia com uma pergunta, fazendo a pessoa pensar. E ele pergunta, o que está escrito na lei? Não? Porque eles tinham conhecimento da lei. Assim como nós temos conhecimento do Evangelho de Jesus. Quem de nós não conhecia o Evangelho na íntegra? Não? Será que nós já temos condição de fazer essa reflexão na minha vida diária? Eu vivencio realmente o Evangelho? Como que está a minha consciência perante as leis de Deus? Como anda o meu intelecto? Eu estudo? Eu tento me melhorar? E então, né? Então Jesus responde para ele o que está escrito na lei. E ele lá, todo conhecedor da lei, respondeu.
Amarás teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Porque estava lá. E Jesus disse, dissestes bem, e eu vos acrescento um outro igual a este, e ao teu próximo como a ti mesmo. Novamente, ele nos apresenta esse amor incondicional, que é o amor da família universal, que não vai existir essa divisão, porque os espíritos evoluídos, eles não precisam de nomes, de distinção, eles se amam e fazem com que a gente progrida, né? Então, esse amor vai nos impulsionar a esse entendimento do que vinha a ser a verdadeira família, que é a família universal. Mas sem a família carnal, ou seja, sem esse núcleo, nós não temos condição de dar continuidade nesse processo de evolução. Primeiro, porque sem a reencarnação a gente não tem como, né? Nós temos que obedecer e obedecemos esse processo reencarnatório. Outra, quando a gente vai desenvolvendo esse lado amoroso, a gente encontra lá no plano espiritual, a nossa família espiritual, e daí, na nossa família, oh meu Deus, é muito rápido, na nossa família espiritual, eles vão nos apresentar e dizer como é que vai ser lá, quem é que vai me receber dessa vez, porque eu vou me matricular aqui, ó, no educandário da vida, para reparar aquilo que eu deixei para trás. Então, como eu tenho esses vínculos amorosos, já no mundo espiritual, a gente se candidata e fala, tá bom, eu vou ser sua mãe, eu vou reencarnar, eu vou lhe receber como filho, eu vou lhe amar, né? E assim sucessivamente. E é muito bonito porque o Chico Xavier nos conta um caso maravilhoso da mãe dele. É lindo. Olha que amor. Aonde ela se apresenta para ele, diz que vai reencarnar. Que estava feliz porque tinha terminado de fazer um curso de assistente social no mundo espiritual, estava formada, mas que ela precisava de reencarnar. E Chico pergunta, mas mãe, a senhora sofreu tanto aqui, reencarnar de novo? Sim, o seu pai precisa reencarnar. E disse que só volta se eu voltar como esposa dele. E eu vou voltar. Só que eu estive com Cidália, sua mãe adotiva, e conversei com Cidália. Cidália, minha filha, você foi maravilhosa para os meus filhos, criou-os como se fossem seus. E já que eu vou voltar à terra, eu gostaria de recebê-la como filha. Olha aí, já não existe ali, olha o contexto da família. Cidália, ali já agora já vai ser filha. E Dona Maria pergunta para ela, tem alguma coisa no seu coração que você queira que eu te faça? Em gratidão ao amor que você dedicou aos meus filhos? E ela responde, sim, sempre fui muito ligada à música, mas nunca tive condição. Gostaria de tocar piano. E Dona Maria diz, pois bem, minha filha, imprimirei no meu coração o teu desejo, e Deus nos concederá a graça de quando voltarmos à terra, a minha filha mais velha ter a condição de ter um piano. Veja o processo. Então, nós vamos criando esses vínculos, que é a verdadeira família, que não está restrita apenas aos na nossa família consanguínea, que vai se entrelaçando ao longo do infinito, até que nós tenhamos condição de entender esse amor. Então, esse é um trecho do Evangelho que todos conhecem, que é quando Jesus pergunta
quem é minha mãe, quem são meus irmãos. E você lê o trecho, porque eu já sei de como eu leio sempre. Mas olha, que coisa mais interessante, que muitos, a compreensão que a gente dá ao Evangelho, alguns não criticando a nenhum irmão de outra crença, mas fala assim que Jesus negou a mãe em hipótese alguma. É contra tudo aquilo que ele veio pregar. Mas a gente sabe muito bem que ele não era bem-vindo na família, porque os irmãos não tinham consciência e nem compreendiam a tarefa dele. Nem Maria. Ela sim, ela tinha aquela solicitude maternal, mas no íntimo ela ainda não tinha aquela consciência ampla da tarefa de Jesus. Muito embora tendo ela se preparado por 1000 anos no mundo espiritual para recebê-lo como filho. Olha a preparação dela. Olha o nível desse espírito também, né? Mas aí Jesus, como ele aproveitava todas as oportunidades para ensinar, ele pergunta: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Porque ele olhava a multidão. Então ele estava ali dizendo, literalmente nos dizendo, que todos nós somos irmãos, filho de Deus, e é tanto que ele acrescenta, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai, né? Então quer dizer, nós vamos atingir esse contexto que Jesus nos apresentou da família universal. Ele ali não se resumiu, enquanto disseram para ele: aqui está lá fora tua mãe e teus irmãos, ele aproveitou para dizer: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Se nós formos olhar no contexto reencarnatório, sim, Maria nesse presente momento era sua mãe biológica, não é? Assim como nós temos os nossos filhos e sucessivamente. Mas o conceito que Jesus veio nos trazer, segundo Marcos, nesse trecho do Evangelho, é essa concepção universal da família, realmente, do desenvolvimento do amor do ser humano, até chegarmos ao ponto de compreender que nós somos todos irmãos, de aprender a nos amar e amar o outro, porque é muito complexo. É muito complexo, por mais que a gente diga assim, eu amo, mas peraí, vamos nos autoanalisar. Que tipo de amor eu ainda estou vivenciando? Porque tem o amor de mãe, amor de filho, e assim sucessivamente. E é aquilo que eu já havia falado antes. Quis Deus, para nos ensinar a complexidade desse amor que rege o universo, que nós aprendamos a amar de uma forma gradativa, né? Não tem como, se eu não estudo, eu não passo meus exames. Se eu não tenho conhecimento, eu também não passo. Então, Deus, na sua magnitude, nos convida através da família. Jesus nos ensina a perdoar 77 vezes 7, cada ofensa segundo Emmanuel. E Emmanuel nos diz assim, que não existe nenhuma falha, não existe a lei, na consanguinidade, os nossos filhos não chegam no nosso endereço de paraquedas, não, e nem errado. Tem todo um projeto, e esse projeto é um projeto de amor para que nós tenhamos condição de desenvolver esse amor real, né? E é uma pena, eu tinha um texto de Paulo, mas não vai dar tempo, fica para a próxima.